Você vai ouvir em destaque nessa edição do Panorama CBN. Donald Trump ameaça um ataque muito mais forte ao Irã caso o país tente bloquear o Estreito de Hormuz, enquanto o mercado reage e o petróleo dispara. A audiência no Senado para ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro é cancelada, enquanto o escândalo do Banco Master continua provocando novos desdobramentos no Supremo. STF começa a julgar deputados acusados de cobrar propina para liberar emendas parlamentares destinadas às cidades do Maranhão. E o caso de estupro coletivo em Copacabana ganhando novos desdobramentos, com audiência marcada para hoje para o adolescente apontado pela polícia como o mentor do ataque. Panorama CBN. Um ótimo dia para você ligado aqui no Panorama CBN. Eu, Gabriel Freitas, sigo contigo te trazendo as informações mais importantes do Brasil e do mundo, tudo em menos de meia hora. Fique com a gente pelos próximos minutos para se informar. E entre em contato comigo também, @GabaFreitas lá no Instagram. Logo mais, no fim dessa edição, eu mando um alô para todo mundo que falou comigo de ontem para hoje. Vamos nessa que tem muita notícia importante chegando. Para começar essa edição, a gente vai direto trazer as atualizações sobre o conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, porque, pelo jeito, a situação está ficando ainda mais grave, pessoal. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a elevar o tom contra o Irã. Ele disse que o país vai sofrer um ataque 20 vezes mais forte caso tente bloquear o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz. Essa declaração foi feita por Trump na rede social dele. E aqui vale lembrar por que esse lugar é tão sensível. O Estreito de Hormuz é uma passagem bem estreita ali entre o Golfo Pérsico e o Oceano Aberto. Por ali, passa algo perto de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Qualquer ameaça ali tem efeito imediato na economia mundial, claro. Do lado iraniano, o governo está dizendo que o estreito está fechado desde a semana passada e chegou a ameaçar atacar os navios que tentarem passar pela região. Os Estados Unidos estão negando que essa rota esteja bloqueada. Mesmo assim, muitas embarcações reduziram, claro, ou suspenderam a passagem por causa do risco, que é muito grande. O conflito no Oriente Médio chegou agora ao 10º dia e as mensagens de Trump têm sido um pouco contraditórias também. Mais cedo, ele disse que os combates contra o Irã podem acabar em breve. Ele também chegou a dizer que a guerra estava praticamente concluída, mas ao mesmo tempo ele manteve esse discurso duro, Ele não deu um prazo para o fim das operações. Teherã respondeu dizendo que quem vai determinar o fim da guerra é o próprio Irã. Mesmo sem falar em prazo para cessar os ataques, Trump voltou a destacar a força militar dos Estados Unidos. Nós fizemos uma pequena excursão porque sentimos que tínhamos que fazer isso para se livrar de algum mal. E eu acho que vocês vão ver que será uma excursão de curto prazo. Junto com os nossos parceiros israelenses, estamos esmagando o inimigo com muita habilidade técnica e força militar. A capacidade deles, de drones e mísseis, está sendo demolida. A marinha se foi, está toda no fundo do oceano. E enquanto as declarações iam acontecendo ontem, o mercado de petróleo estava reagindo quase que em tempo real. A possibilidade de interrupção no fornecimento global de petróleo fez o barril disparar e chegar perto dos $120, o maior valor em 4 anos. Para você ter uma ideia aí do tamanho dessa alta, antes do início do conflito, o petróleo estava na casa dos $70. É uma alta realmente muito forte em pouco tempo. Depois das declarações de Trump, o mercado reagiu muito rápido, E ele também sinalizou que pode suspender algumas sanções ligadas ao petróleo para tentar aliviar o mercado. Ele não explicou exatamente quais seriam essas medidas, disse que existe a possibilidade de reduzir essas sanções contra o petróleo da Rússia, como parte de um pacote para conter essa disparada. E aqui no Brasil, o assunto também entrou na agenda do governo. O presidente Lula disse que está preocupado com o impacto da guerra e disse que o conflito ameaça a paz e a segurança internacional. E disse que tem um efeito direto na economia, especialmente no preço dos combustíveis. Durante o encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa,
Lula afirmou também que o Brasil precisa estar preparado para evitar invasões ao território nacional. Ele destacou que a América Latina é uma região de paz, mas disse que o país precisa modernizar a defesa. Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. É uma fala realmente muito forte, né? Para muita gente ainda não caiu a ficha dos efeitos práticos que todo esse conflito e que toda essa escalada promovida pelos Estados Unidos pode causar em outros países, como o Brasil, por exemplo, o maior país da América Latina. Essa fala de Lula veio nesse momento em que o Brasil está tentando conduzir uma negociação delicada com os Estados Unidos, inclusive. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para tentar evitar uma decisão que está preocupando bastante o Itamaraty. O governo Trump está estudando classificar facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E o receio do Brasil é que esse tipo de classificação abra espaço pela legislação americana para ações militares unilaterais em outros países, algo parecido com o que aconteceu já na Venezuela. Então, há toda essa preocupação. Muita gente tem falado, mas seria bom que o Trump intervisse aqui no Brasil para acabar com os traficantes que estão tirando a paz de muita gente no Rio de Janeiro e em outras cidades, mas não, isso abre um precedente muito importante, é que os especialistas estão colocando aí em jogo, né? Estão colocando em observação. É realmente muito complicado. Para muita gente, como eu disse, ainda não caiu a ficha de como está tensa a situação para vários países, inclusive para o Brasil. Agora a gente muda de assunto e vai para Brasília, onde o caso do Banco Master continua gerando novos desdobramentos políticos e judiciais também, né? Claro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado cancelou a audiência pública que estava marcada para hoje, em que os senadores iriam ouvir Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Esse depoimento era muito aguardado depois da crise que levou à liquidação da instituição e que ainda está dando muita dor de cabeça em Brasília. No domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tomou uma decisão que envolve diretamente o banqueiro, né? Ele autorizou que as visitas feitas pelos advogados a Vorcaro, lá na prisão, não sejam monitoradas e nem gravadas. Esse pedido tinha sido feito pela própria defesa. Vorcaro está preso em Brasília. Ainda no domingo, Mendonça também se encontrou com o presidente do Supremo, Edson Fachin, para conversar, né, sobre o andamento do inquérito. Esse encontro não apareceu na agenda oficial do tribunal, o que acabou chamando a atenção nos bastidores. E teve mais repercussão no Supremo. O ministro Gilmar Mendes criticou o vazamento de conversas íntimas entre Vorcaro e a então namorada dele, a Marta Greff. Essas mensagens tinham sido obtidas pela Polícia Federal e vieram a público depois que foram enviadas de forma sigilosa para a CPMI do INSS. Gilmar Mendes disse que esse vazamento representa uma barbárie institucional e falou também num verdadeiro linchamento moral. Na semana passada, o próprio André Mendonça já tinha determinado que a Polícia Federal investigue como essas conversas vazaram. E quando o assunto chegou lá na CPMI, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, reagiu e negou qualquer responsabilidade do colegiado. Eles chegaram à CPMI, foram para a presidência do Senado, depois para a Polícia Federal, voltaram à CPMI, ou seja, nós temos aí dezenas de pessoas que podem ter tido acesso e que podem ter feito vazamento e fizeram um bem ao país, fizeram um bem, porque esses vazamentos interessam a toda a população. E olha como essa crise continua avançando também em outras frentes. Depois da divulgação dos diálogos entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, a mulher do magistrado resolveu se manifestar pela primeira vez. O escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes divulgou uma nota com esclarecimentos sobre o contrato que existia com o Banco Master e afirmou que não houve atuação do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o escritório, o contrato com o Banco de Vorcaro, estimado em 129 milhões de reais, começou em 2024 e foi encerrado em novembro do ano passado. No campo político, o caso também está começando a gerar novas movimentações lá no Senado. O senador Alessandro Vieira protocolou um pedido para a criação de uma CPI que investigue as fraudes envolvendo o banco. Essa proposta prevê apurar eventuais relações pessoais e financeiras entre os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Enquanto isso, a investigação da PF também está avançando numa outra linha. Em Belo Horizonte, os agentes começaram a ouvir as testemunhas sobre a morte do Luiz Felipe Mourão, o sicário, né? Ele tirou a própria vida dentro da cela, lá da carceragem da própria Polícia Federal, onde ele estava preso. Ele que tinha sido preso na semana passada durante uma operação ligada a essa investigação do Master. E no mesmo dia da detenção, ele foi encontrado já desacordado dentro da cela. Ele morreu na sexta-feira, depois que foi confirmado o protocolo de morte cerebral e, de acordo com as investigações, ele fazia sim parte de um grupo chamado A Turma. Em conversas pelo WhatsApp, os integrantes desse grupo estavam planejando intimidações contra inimigos de Daniel Vorcaro, como o jornalista e colunista da CBN e também do Jornal Globo, Lauro Jardim, que a gente também destacou aqui. E eles também estavam discutindo invasões a sistemas da justiça e das forças de segurança. A gente continua em Brasília, mas mudando um pouco o foco. O assunto é o Supremo Tribunal Federal e um julgamento que começa hoje e que a gente antecipou ontem para você aqui no Panorama. A primeira turma do STF vai começar a analisar um processo penal contra 3 deputados federais do PL acusados de irregularidades com emendas parlamentares. Os investigados são o Josimar Maranhãozinho, o pastor Gil e também o suplente, o Bosco Costa. De acordo com a acusação, eles teriam recebido propina de R$ 1.670.000 para direcionar emendas da área da saúde para a cidade de São José de Ribamar, no Maranhão. O Ministério Público está pedindo a condenação dos 3, além da perda das funções públicas e também o pagamento de indenização por danos morais coletivos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, os parlamentares estavam fazendo parte desse núcleo central do esquema e as investigações estão apontando que tinha uma divisão de tarefas ali entre os envolvidos. Esse julgamento chama a atenção também por um outro motivo. É a primeira vez que o Supremo analisa um caso de desvio de emendas parlamentares envolvendo deputados federais. E o que dizem os especialistas? Para o doutor em Direito Constitucional e professor da USP, Rubens Bessac, esse processo pode acabar tendo um peso político maior do que ele parece à primeira vista. De acordo com ele, os ministros podem usar esse julgamento, que está começando hoje, para tentar reduzir a rejeição popular ao Supremo. Nesse momento, em que a Corte também está enfrentando muito desgaste por causa da crise envolvendo o Banco Master. É também, de um ponto de vista político, uma tentativa do STF não só em julgar casos emblemáticos que estão lá na sua pauta, como em recuperar, de certa maneira, essa sua crise de imagem. O julgamento vai acontecer em 3 sessões. A primeira vai começar com a apresentação do relatório do ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso. E se houver condenação com perda de mandato, a decisão ainda precisa ser confirmada pela Câmara dos Deputados. Aí parece que a etapa pode ser um pouco mais difícil, porque é submeter aos colegas desses julgados, desses investigados, a decisão se eles perdem o mandato ou não. Agora, se os parlamentares forem absolvidos, o processo vai ser o quê? Arquivado. Vamos voltar a falar agora da CPMI do INSS, porque a comissão está atravessando um momento de muito desgaste dentro do próprio Congresso. Nesses últimos dias, vários depoimentos foram cancelados, E um bloco de requerimentos que estava prevendo a quebra de sigilos acabou suspenso. Isso mexeu e muito com o ritmo da comissão. Por causa disso, alguns parlamentares já estão dizendo nos bastidores e até publicamente que a CPMI perdeu o foco que deveria ter nesse momento da investigação. Um outro ponto que está pesando é o pedido de prorrogação dos trabalhos. Esse pedido está parado há várias semanas.
E a avaliação que começa a circular entre os próprios parlamentares é a seguinte: o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dificilmente vai autorizar que a CPMI continue funcionando além do prazo atual. Se isso realmente acontecer, os trabalhos devem terminar mesmo lá no dia 28 de março. Essa é a previsão. E na prática, o que isso significa? Que a comissão pode chegar à reta final já muito esvaziada, né? Com menos depoimentos, menos votações e menos avanço nas investigações. No domingo, o presidente da CPMI, o Carlos Viana, teve uma reunião com a advocacia do Senado. O objetivo dessa reunião era traçar a estratégia para recorrer da decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, que anulou aquelas quebras de sigilo do Lulinha, né, o filho do presidente Lula. Esse caso já tem data para começar a ser analisado lá pelo plenário do Supremo, julgamento virtual que está marcado para sexta-feira dessa semana. E no Congresso existe também uma preocupação que está crescendo muito em torno desse julgamento, porque alguns parlamentares estão avaliando que se o Supremo confirmar essa decisão de Flávio Dino, isso pode acabar impondo limites mais fortes ao funcionamento das CPIs de maneira geral. Ou seja, pode reduzir o alcance, né, das investigações feitas pelo próprio Congresso. Esse episódio também aumentou o embate que já estava acontecendo entre o Legislativo e o Judiciário, porque muitos parlamentares estão criticando essas decisões do STF, que, na visão deles, tem flexibilizado a obrigação de depoimentos em comissões parlamentares. Um exemplo citado é o caso do próprio banqueiro Daniel Vorcaro, que não foi ouvido e nem vai ser ouvido pela CPMI. O clima de desgaste aumentou ainda mais depois de uma sessão praticamente vazia. Os convidados que deveriam prestar depoimentos simplesmente não apareceram. Entre eles estava até a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que também é ligada à Crefisa. E dentro da própria comissão, alguns integrantes estão avaliando que o colegiado perdeu credibilidade depois desses episódios. Entre eles, as agressões físicas registradas durante aquela discussão sobre a convocação do Lulinha, uma cena deplorável, né, para dizer o mínimo, e também o esvaziamento de dados ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. O deputado Kim Kataguiri relacionou o ritmo lento dessa comissão justamente às decisões do Supremo. A decisão do ministro Flávio Dino, ela é para proteger banqueiro e proteger o Lulinha. Tá muito claro. E não existe precedente, presidente. Nunca um ministro do Supremo, com base apenas no regimento do Congresso Nacional, decidiu anular qualquer ato do Congresso Nacional. Já o deputado Rogério Correia criticou o que ele chamou de parcialidade na pauta de votação dos requerimentos. E agora eu tenho a surpresa de que a quebra de sigilo do pastor Zetel não poderá mais ser feita. Por que o Zetel não pode ser quebrado, o seu sigilo? O Zetel é o sócio do Vorcaro. E nós não vamos poder saber quanto ele lavou de dinheiro dos aposentados lá e para quem esse dinheiro foi, para quais empresas esse dinheiro foi. Ora, isso é uma denúncia seríssima, nós não podemos simplesmente passar por cima disso. Vamos voltar a falar agora do caso que chocou o Rio, chocou o Brasil nesses últimos dias, né? Que foi esse estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana. O menor, apontado pela polícia como o mentor do ataque contra a ex-namorada dele, vai passar por uma audiência hoje. Essa audiência é importante porque vai definir para qual unidade ele vai ser encaminhado, enquanto o caso segue sendo investigado. O adolescente se entregou na sexta-feira e, desde então, ele está aguardando a transferência para uma unidade de internação provisória. Esse tipo de unidade funciona quando o jovem fica sob custódia do Estado, enquanto a Justiça está analisando o caso e decide quais vão ser os próximos passos. Mas nesse domingo, um outro episódio acabou ampliando ainda mais a repercussão desse caso. Quando a gente acha que não pode piorar, piora, viu? Ouve só, o pai de um dos jovens, de um desses criminosos presos, passou a ser acusado de usar as redes sociais para intimidar pessoas que estão ligadas às investigações. E isso chama a atenção porque, em vez de ajudar a esclarecer os fatos ou orientar o próprio filho, né, diante dessa acusação gravíssima de estupro coletivo, o pai acabou entrando na discussão para atacar quem está acompanhando o caso. Um momento que se espera responsabilidade, se espera exemplo. O que apareceu foi pressão, tentativa de constrangimento. Isso é muito grave. Um dos alvos dessas mensagens foi o advogado Rodrigo Mondego, que está representando a família da jovem, né, de 17 anos.
Ele foi chamado de vagabundo pelo José Carlos Simonin ali publicamente, na verdade, numa mensagem que ele mandou no Instagram do advogado. O José Carlos Simonin, pai de um desses jovens que foi preso, ele já ocupou um cargo de subsecretário no governo do estado aqui do Rio de Janeiro. Ele foi, inclusive, exonerado depois de todo esse escândalo envolvendo o filho dele. A atriz e influenciadora Sherazade Medina também decidiu registrar queixa contra Simonin. Ela anexou um print de uma conversa em que o ex-subsecretário responde a um story publicado por ela lá no Instagram, comentando o caso. E na mensagem privada, ele escreveu a frase, abre aspas, esconde esses peitos, fecha aspas. Para a CBN, a Sherazade contou que o que mais chamou a atenção foi a rapidez com que começaram essas tentativas de intimidação. Ele primeiro intimidou o advogado da vítima, né? O Dr. Rodrigo Mondego. E aí, num curto espaço de tempo, ele veio me intimidar. Acho que foi uma diferença de 5 ou 10 minutos entre uma intimidação e outra. Só para a gente dar nomes aqui, o José Carlos Simonin é pai do Vitor Hugo Oliveira. Está preso. Outro detalhe que também gerou muita repercussão nas redes sociais foi a roupa usada pelo filho dele no momento em que ele se apresentou na delegacia. Ele estava com uma camiseta com a frase "Regret Nothing" em inglês. Traduzindo de forma direta, significa algo como "não se arrependa de nada". A frase por si só já causou indignação, mas a discussão foi além disso, porque pesquisadores e especialistas estão dizendo que esse tipo de expressão aparece com frequência nos fóruns e nas comunidades da chamada machosfera na internet. São espaços que juntam aí grupos ligados a ideias antifeministas e ao chamado movimento Red Pill. Nesses ambientes digitais, costuma circular aquela narrativa de que os homens seriam vítimas da sociedade e vítimas do feminismo também. E muitas vezes aparecem discursos hostis ou depreciativos contra mulheres. Por causa desse contexto, a camiseta acabou sendo interpretada por muita gente como um gesto de provocação justamente nesse momento em que ele se apresentava à polícia para responder a uma acusação de violência sexual. E é aí que está o ponto sensível desse episódio, né? Num caso que envolve violência contra uma adolescente, qualquer sinal público de desprezo, de deboche, ausência de arrependimento, acaba aumentando ainda mais, né, a revolta das pessoas. Esse detalhe da camiseta virou quase um símbolo de algo maior, mostrando aí como certos discursos que circulam na internet, muitas vezes tratados como provocação, uma brincadeira que não tem muito impacto, né, eles podem acabar aparecendo de forma muito concreta quando a violência contra a mulher entra em cena. Isso dá combustível para outras violências contra mulheres. E aí mostra como a gente ainda precisa discutir esses casos que, pelo jeito, né, a sensação que dá é que vem aumentando violência contra a mulher de vários tipos, a psicológica, patrimonial e, nesse caso, violência sexual. Vamos virar essa trilha, mudar um pouco o clima. É difícil, a gente sabe, noticiário pesado, mas a gente tenta sempre elevar o nível, né? Trazer um pouco mais de leveza em todos os finais das edições do Panorama. E vamos falar de futebol sim, porque a noite de hoje tem jogo importante pela Copa Libertadores. O Botafogo vai entrar em campo contra o Barcelona de Guayaquil pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Essa partida começa às 9h30 da noite no estádio Newton Santos. E o cenário está totalmente aberto, né? Porque no primeiro jogo, lá no Equador, as duas equipes empataram em 1-1. Então, quem vencer hoje garante a vaga na fase de grupos da Libertadores, que é a etapa principal do torneio. Já pelo Campeonato Brasileiro, tem jogo também nessa terça-feira. O Santos enfrenta o Mirassol às 9h30 da noite no interior de São Paulo. E esse jogo ganhou um elemento curioso nos bastidores. O atacante Neymar vai ficar de fora da partida, de acordo com o próprio Santos. Esse poderia ser um momento importante para o jogador, porque o Carlo Ancelotti está no comando, né, da seleção brasileira e vai acompanhar a partida de perto. A ideia da comissão técnica é observar os jogadores agora que os campeonatos estaduais já terminaram. A própria CBF explicou que a partir de agora o foco passa a ser o Campeonato Brasileiro e, por isso, integrantes do Departamento de Seleções vão começar a circular por diferentes estádios para acompanhar os jogos presencialmente. Tem uma novidade também no banco de reservas do São Paulo. O clube quer entrar em campo na quinta-feira contra a Chapecoense, já com um novo treinador.
o nome mais perto de assumir o comando é o de Roger Machado. As conversas avançaram ontem e a expectativa é que o anúncio oficial aconteça ainda hoje. A tendência é que Roger assine contrato até o fim do ano e já comande o treinamento do time amanhã. Essa mudança acontece logo depois do São Paulo anunciar ontem a demissão do técnico Hernan Crespo. Apesar de ter surpreendido parte da torcida, a decisão já estava sendo discutida, internamente há alguns dias. Vamos encerrando então essa edição do Panorama CBN, sempre aqui com o auxílio, a atuação luxuosa de Laerte Afonso, também o Lucas Soares. A gente faz juntos aqui o Panorama CBN e você também está com a gente, isso é muito bom. Deixa eu mandar alguns abraços aqui para você que está acompanhando a gente todos os dias. A Michele, que é de Uberaba, Minas Gerais, mandou o bom dia dela pra gente, falando que ouve sempre, tá adorando o Panorama CBN, apesar das notícias muito tristes. Pois é, Michele, é o que temos, infelizmente. Mas a gente sempre que dá, sempre que o tempo permite também, porque às vezes é tanto assunto pesado que a gente não tem tempo de trazer outras informações mais leves. A prioridade é pro noticiário mesmo, então... Mas obrigado pela sua companhia, viu? Leandro Gomes também mandou mensagem para mim, dizendo que tá ouvindo a gente todo dia, ele que é de Parnamirim. Valeu, Leandro, pela sua participação, pela sua companhia. Tem também a Mara Souza, que também acompanha a gente, ela que é de São Paulo, capital, ouve a gente sempre tomando um cafezinho. Valeu demais, gente. Lá pelo meu @ no Instagram, Gaba Freitas, a gente vai conversando também, viu? Até amanhã, então. Ótima terça-feira para você. E acompanhe a segunda edição do Panorama logo mais no ar para você em todas as plataformas de streaming de áudio. Tchau, tchau! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.